Você vai assistir agora a uma MAD, Multiaula Digital da Uninove. Estaremos juntos na internet, em DVDs e também no seu celular. EAD da Uninove, Multiaula Digital. Estude onde você estiver. Bem-vindo a mais uma multiaula digital da Uninove. Desta vez, o tema é nivelamento de matemática. Vamos começar nossa apresentação com o ENIAC, que aparece aqui atrás. Ele foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala do mundo, feito nos Estados Unidos em 1946. O ENIAC pesava 30 toneladas e ocupava 180 metros quadrados de área construída. Tudo isso para realizar 5.000 adições, 357 multiplicações ou 38 divisões por segundo. Pois esse poder de processamento, tão impressionante para a época, não chega ao que se pode fazer hoje com a mais barata das calculadoras de bolso. Mas por mais que os computadores continuem a avançar, uma coisa é certa: sempre será preciso entender os números, não só para resolver problemas básicos nas mais diversas profissões, como também para o desenvolvimento do raciocínio. Por isso, esta multiaula traz alguns conceitos e cálculos fundamentais do universo da matemática. Bom estudo! Olá! Estamos nesta pizzaria para dar algumas receitas, não tão deliciosas quanto, digamos, o recheio da pizza de mussarela ou calabresa, mas sem dúvida são receitas bastante úteis em vários momentos de nosso dia a dia, inclusive na hora de dividir uma pizza. Conheceremos agora os números racionais. São números que representam uma fração entre dois números inteiros. Meio, um quarto, 2/3. Os números racionais são aqueles que representam uma razão ou uma fração entre dois números inteiros. Seu símbolo é a letra Q de quociente. Como se sabe, a pizza grande costuma ser dividida em 8 partes, pois vamos converter esses pedaços em números racionais. Eu uso em primeiro lugar um número aqui representado pela letra A para definir a quantidade das partes representadas. Ele é chamado de numerador. Abaixo do numerador entra o traço de divisão e o número que informa o total das partes consideradas na representação. Esse número representado aqui pela letra B leva o nome de denominador. Então, cada pedaço equivale a 1/8 da pizza, onde o numerador é 1 e o denominador é 8. Fácil, não? Isso quer dizer que se você não se satisfizer com um pedaço da pizza e comer mais um, você vai ingerir 2/8 da pizza. Se a fome persistir, você pode continuar a comer e chegar a 4/8 de pizza. Aí você se dá conta de uma coisa: você não comeu só 4/8 de pizza. Comeu meia pizza sozinho. Que apetite, hein, Belo? E sabe o que mais você descobriu? Que os números racionais podem ser representados de diferentes maneiras. E que na soma de frações com o mesmo denominador, você deve manter o denominador e somar apenas os numeradores. Qual desses números racionais é o maior? 1/4, 1/5 ou 1/8? A resposta certa é a letra A, 1/4, já que a quarta parte de um todo é maior que a 8ª parte deste mesmo total. Isso foi só o aperitivo. Os números racionais oferecem muito mais possibilidades de cálculos. Mas vamos falar agora de um outro tópico fundamental da matemática: a álgebra. Para falar da álgebra, vamos mudar da pizza para a sopa de letras e números. Sim, porque é assim o que uma expressão algébrica ou literal pode parecer à primeira vista. Na álgebra, usamos letras para representar os valores e estabelecer uma relação matemática entre eles.
Um exemplo prático. Vamos supor que o dono deste caminhão aqui atrás cobre pelo carreto R$ 40 mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como saberemos o total a ser pago de acordo com a distância a ser percorrida? O preço representado por P é igual a 40 mais 1,5 vezes X, que é a quantidade de quilômetros rodados. Se a distância for de 10 quilômetros, saberemos que X é igual a 10. E o preço do carreto será R$ 55 no final das contas. Existem infinitas maneiras de usar a álgebra. Mas antes de avançarmos um pouco mais nesse assunto, vamos conhecer uma outra forma de representação numérica, a potenciação. Cem 100 metros. 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. Em geral, as pessoas não têm dificuldades em calcular a área de um imóvel. Esta casa, por exemplo, tem 100 metros quadrados. Nesse caso, como ela tem a forma de um quadrado, portanto, os lados iguais, chegamos a esta área multiplicando o número por ele mesmo, o 10, equivalente à medida de cada um dos 4 lados da casa. Fizemos aqui uma potenciação com o número 10 ao quadrado, que é igual a 100. Agora vamos imaginar que esta casa tenha também 10 metros de altura. Bom, aí ela vai formar um cubo. E o espaço dentro dela, ou o volume, será igual a 10 vezes 10 vezes 10. Ou melhor, a nossa casa de formato um tanto estranho terá 1000 metros cúbicos. Na potenciação temos, portanto, sempre a base, que é o número que passa pela multiplicação, e o expoente, que corresponde a quantas vezes ele é multiplicado por si próprio. O resultado é a potência. Dessa forma, teremos 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta potência, 10 à quinta potência e assim por diante. Oi, voltei para falar de álgebra. Não, nós não esquecemos de trocar o cenário. É que vamos fazer umas reforminhas nessa casa daqui a pouco. Lembra-se das infinitas possibilidades de cálculos algébricos? Pois é, existem algumas delas que aparecem com muito mais frequência do que outras. Por isso, elas levam o nome de produtos notáveis. E é um deles que usaremos para dar uma mexidinha aqui nessa planta. Primeiro, vamos saber um pouco mais sobre os produtos notáveis. É um tema relacionado ao ensino fundamental 2, oitavo ano, onde nós podemos aplicar exclusivamente ao ensino da matemática, onde usamos na geometria espacial, paralelepípedos, fatoração, inclusive no oitavo ano, e também no ensino superior, no cálculo diferencial integral, no cálculo de limites indeterminados. Ok, imagine que alguns anos depois de comprar essa casa, você resolva aumentar o espaço, fazer melhorias. Poderíamos fazer um salão aqui ao lado, com a metade da área da casa, e uma varanda aqui do mesmo tamanho. Nesse cantinho, poderia ficar uma área para churrasqueira. Vamos representar cada lado da casa com a letra A e estes pedaços a mais com a letra B. Então, para calcular a área de cada uma destas partes, teremos as seguintes relações. A área da casa equivale a A ao quadrado e a área destes dois retângulos será representada por A vezes B. E, finalmente, este canto aqui terá área igual a B ao quadrado. Como transformar esta representação geométrica em uma expressão algébrica? Teremos, então, A ao quadrado mais A vezes B mais A vezes B mais B ao quadrado, o que pode ser transformado em A mais B vezes A mais B, que, por sua vez, é igual a A mais B ao quadrado. Eis aí, portanto, um exemplo de produto notável, o quadrado da soma de dois termos. E, nesse caso, vale chamar a atenção para um erro comum.
Um erro clássico dos nossos alunos que eles precisam perceber é o seguinte: erro. Qual é esse erro deles? Quando nós temos um produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos, que isso o aluno tem que fazer, aplicando a regra, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, aonde está esse erro? Eles não conseguem enxergar essa propriedade. Eles basicamente, eles fazem o quê? Eles pegam, elevam o primeiro ao quadrado, elevam o segundo ao quadrado e copiam o sinal de mais. E isso não pode acontecer. Então vamos lá. Se a nossa casa tiver 10 metros de lado e se eu puxar mais 5 metros de cada um destes lados, teremos, segundo a nossa expressão, o seguinte cálculo: 10 mais 5 ao quadrado, que é o mesmo que 15 ao quadrado ou 225. Resultado: depois da reforma, a nossa casa de 100 metros quadrados passou a ter 225 metros quadrados e não 125 metros quadrados, que é o que daria se somássemos erroneamente 10 ao quadrado com 5 ao quadrado. Agora que já sabemos o que é álgebra e potenciação, vou retomar o exemplo do caminhão de mudanças apresentado há pouco pela minha colega para falar de equações. A equação é uma sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Vamos abordar inicialmente a equação de primeiro grau. No caso desse conjunto de números, que nos ajudou a chegar ao preço de R$ 55 por 10 quilômetros de carreto, existe uma igualdade. Mas não uma equação, porque não se trata de uma sentença aberta que precisa ser resolvida, e sim de uma simples relação matemática. Agora, se substituirmos o 40 pela letra x, passaremos a ter uma incógnita, ou um número desconhecido. Aí sim estaremos diante de uma equação a ser solucionada. A melhor forma de resolver uma equação de primeiro grau é isolar a incógnita, passando os números que estão ligados a ela para o outro lado do sinal de igual, ou melhor, de um membro para outro da expressão. Vejamos como fazer isso. Como vamos isolar o x, é só passarmos o 15 do segundo para o primeiro membro da expressão. Na equação, como numa balança, os números devem se manter equilibrados. Então, se tirarmos o número 15 do segundo membro, ele deverá ir para o primeiro membro em uma operação oposta. Como ele faz parte de uma adição, ao mudar de membro, ele passa a ser subtraído de 55. Fazemos a conta e chegamos à conclusão de que x é igual a 40. A equação que acabamos de ver é uma equação de primeiro grau. Agora, toda vez que tivermos uma expressão do tipo a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c é igual a zero, teremos uma equação do segundo grau. Nesse caso, a solução passa pela aplicação de uma fórmula, a fórmula de Bhaskara, onde x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. E delta nada mais é que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você sabia que o termo bug, ou inseto em inglês, tão comum hoje na informática, nasceu com o ENIAC? Eram os bichos que entravam no computador, morriam carbonizados e provocavam curtos-circuitos em seu sistema. Esperamos que essas noções básicas de matemática ajudem a afastar riscos de curtos-circuitos na hora de você lidar com os números daqui para frente. Esta foi a multiaula de nivelamento de matemática. Até a próxima! Na parte de desenvolvimento, na parte da lógica, você tem que fazer vários cálculos, várias dimensões, trabalhar com vetores. E aí, se você não tiver uma noção de matemática, você não tem como desenvolver um software, desenvolver uma análise, ou até mesmo estar desenvolvendo uma planilha para seu próprio uso diário.